Neste vídeo, focaremos na arquitetura das aplicações online e deixaremos o tratamento das aplicações offline para mais adiante. De fato, como a prototipação das aplicações offline requer necessariamente que a aplicação se compile cada vez, e isso é mais lento que usar o intérprete, como veremos, seguramente você optará por fazer as primeiras provas da aplicação online e deixará a prototipação offline para o final. Para pensar na arquitetura subjacente nas soluções para Smart Devices com GeneXus, partimos do conhecido às aplicações web. Temos por um lado um servidor e por outro um cliente. No servidor temos a aplicação web e no cliente um browser. Executamos a aplicação web a partir de uma URL que executa, por exemplo, o Work with Countries. Este objeto consulta a base de dados e devolve a informação ao cliente para que o browser arme o layout que será apresentado ao usuário como resposta a seu pedido. Se queremos que a aplicação se execute em um Smart Device, por que implementar uma solução particular em vez de usar a web através do navegador do dispositivo? É que queremos que a aplicação interaja com as funcionalidades próprias do dispositivo, como agenda de contatos, o calendário, GPS, etc., e que tenha um look and feel similar ao resto das aplicações nativas. Seguimos exclusivamente com a aplicação web. Generalizando, se desejamos que alguns dos objetos da aplicação que processe e devolva dados estruturados, isto é, transações como Business Components, procedimentos e Data Providers, se dissermos então que alguns desses objetos possam ser consumidos por outros programas, não necessariamente implementados com GeneXus através de internet, tanto de um notebook ou PC como de um Smart Devices, uma boa alternativa é expor como REST Web Services. Serão assim APIs da aplicação formando uma capa de serviços. Com isso, encontramos dentro de uma arquitetura de desenho REST que pensa nesses programas como recursos. Desta maneira, qualquer programa que acessa a internet, conhecendo a URL de qualquer um destes web services, pode invocá-los através do protocolo HTTP com os métodos GET, POST, PUT, DELETE conforme apropriado. O serviço será executado no server acessando a base de dados, por exemplo, um Data Provider cuja saída seja uma coleção de bandeiras e o nome dos países, e devolvendo como resposta ao cliente a representação do recurso com formato, por exemplo, de JSON. O cliente deverá saber decodificar esse JSON para fazer com a sua informação o que necessitar. Assim, se o cliente executar em um dispositivo inteligente e esse acessar um metadata, provavelmente no próprio servidor que contém a informação para armar a interface do Work With, entre outras coisas, saberá como armar o layout do Work With Country a partir do JSON recebido com os dados, mostrando a lista no dispositivo. Por ali verá a solução online que estamos buscando. O metadata da aplicação para Smart Devices irá conter toda a informação da aplicação. Que dashboard, Work With Smart Devices e paneles implementará, e as URLs dos web services para obter os dados necessários da base de dados. Para poder armar a interface da aplicação no dispositivo e responder às ações que são executadas, estará no servidor web. Temos duas opções para prototipar: executar uma espécie de navegador especial criado pela Artec, o KBN, ou instalar a aplicação compilada. Estudaremos ambas. O KBN é uma aplicação nativa compilada na linguagem da plataforma que deve instalar no dispositivo antes de começar a prototipar. Baixamos no Marketplace do dispositivo. Permite navegar através das aplicações para Smart Devices criadas com GeneXus. É como um browser que, escolhendo uma URL correspondente a um objeto main da aplicação consignado no metadata, permite trabalhar com as entidades e relações que formam parte da aplicação GeneXus para Smart Devices que depende desse main.
Ou seja, é um intérprete leve que tem a lógica para ler o metadata da URL correspondente, assim como a imagem da aplicação e decodificá-la, invocando, se necessário, aos REST Web Services que querem obter as respostas com os dados para armar a interface correspondente no dispositivo visualizada pelo usuário. Por exemplo, lendo o metadata, que deve começar pelo dashboard My Event Day, que tem tais imagens e tal interface e tais opções. Neste caso, como o dashboard não requer nenhuma consulta à base de dados, arma a interface e a exibe no dispositivo. Quando o cliente faz tap sobre a opção do metadata, obtém a URI para executar o recurso, no exemplo Countries, um data provider que devolve a lista de países. Pelo que o KBN o executa via HTTP REST, com o qual o data provider acessa a base de dados para obter a coleção de países em um JSON, e esse JSON o devolve como resposta à KBN, que além de ter acessado os metadados, tem tudo o que necessita para armar a tela que mostra ao usuário no dispositivo. Analogamente, se faz tap sobre um elemento da lista chamando o data provider que devolve a informação do país para armar a tela do view. Logo se faz um update ou um delete, ou um insert desde o list, encontra-se para ser gravado a tela de edit, e ao tentar gravar, o serviço REST invocado será o Business Component que tentará realizar a operação correspondente sobre a base de dados e devolverá ao chamador o resultado da operação. Se falhar, as mensagens de erros ocorridos para que mostre ao usuário na tela do dispositivo. Se for bem-sucedido, uma mensagem indicando isso, como é o caso que estamos vendo. Isto é o que faz a KBN. Agora veremos a segunda opção, que de fato será a que deveremos usar ao final do ciclo necessariamente para colocar em produção. Compilar a aplicação. Cada plataforma de Smart Devices tem sua própria linguagem e, portanto, sua própria extensão para o arquivo compilado. Por exemplo, para Android é APK. Este arquivo deve descarregar-se e instalar-se no dispositivo, já que não necessita do intérprete. Dado que, como é um KBN customizado, já tem configurada a URL da aplicação e encapsulará todo o metadata e as imagens. Portanto, somente deverá acessar o servidor para executar o REST Web Services que devolverá os dados atuais processados. Para compilar a aplicação, temos duas possibilidades. A primeira é indicar as propriedades do environment e o Startup Object, por exemplo, em nosso caso, Dashboard My Event Day. Neste caso, ao fazer F5 não gerará a aplicação web, mas unicamente o compilado, o APK, que subirá ao servidor. Por isso, não se abrirá o Developer Menu Web, porque teremos que pedir explicitamente ao GeneXus que abra através de uma opção que veremos na demo que faremos em instantes. Ao fazê-lo, se estamos prototipando na nuvem desde nosso dispositivo com leitor de QR Code que temos instalado, podemos acessar o QR Code que encapsula a URL onde encontra-se o compilado no servidor, de maneira tal que possa descarregá-lo e instalá-lo em nosso dispositivo. Veremos no GeneXus esta primeira forma de obter o compilado e logo veremos ali mesmo a segunda forma.